sentar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu pergunto a você, você quer derrubar as barreiras, as muralhas na sua vida, sim ou não? Sim. Se eu te perguntasse hoje, qual é a maior barreira que você tem que derrubar? Qual é a maior muralha que você tem que derrubar na sua vida? Qual é? Qual é a sua maior dificuldade? Qual é a sua maior necessidade? Talvez alguns de vocês pensaram assim. Alguns de vocês talvez pensaram, nossa, a maior dificuldade que eu tenho, a barreira que eu quero derrubar é a barreira das doenças. É a barreira do desemprego. É a barreira, o que mais? Falta de perdão, falta de fé. Irmão e irmã, a maior barreira que Deus quer derrubar da sua vida se chama pecado. Essa é a maior barreira que Deus quer derrubar na sua vida. E sabe quem é que levanta essa barreira? Não vai jogar culpa só em Satanás, não. Quem é que levanta essa barreira? Irmãos e irmãs, o pecado é uma barreira que nós mesmos vamos construindo. Imagina que cada vez que você peca, você vai construindo uma barreira. E Deus quer te mandar graças. Só que quando bate nessa barreira, o que acontece? A graça de Deus não te alcança. Por que talvez a tua vida está do jeito que está? Por que tua vida parece que não anda para frente? Por que parece que você não é feliz? Por que você está vivendo tristeza? Eu tenho a resposta para você. Talvez seja porque você está no pecado, fazendo alguma coisa que não agrada a Deus. Porque não existe alguém que vive na graça de Deus e é infeliz. Não tem como você ser de Deus e ser infeliz. Se você for de Deus, deixando todos os pecados, deixando tudo que lhe desagrada, eu garanto a você que você será feliz. Você quer ser feliz? Você precisa deixar os pecados. O pecado faz com que você não seja feliz. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: o pecado não te faz feliz. Será que dá para entender isso? Sim ou não? A palavra de Deus chega a dizer, eu não vou usar as mesmas palavras, mas às vezes nós reclamamos de Deus, mas Deus responde para nós: é eu que não quero vos curar, é eu que não quero vos tocar, é eu que não quero fazer as coisas boas na sua vida, ou é você que impôs entre nós um muro? É muitas vezes isso que Deus gostaria de dizer para nós, meus filhos e filhas. Muitas vezes nós queremos uma vida abençoada, muitas vezes nós queremos uma vida repleta de bênçãos de Deus, repleta de graças, muitas vezes nós queremos uma vida feliz, mas nós colocamos uma barreira para essa vida feliz. E eu quero hoje pregar a palavra para você, para que toda barreira do pecado saia da sua vida, em nome de Jesus. Diga: eu quero, Senhor, que a barreira do pecado caia da minha vida, de uma vez por todas. Aleluia. Você crê nisso? Sim. Então aplaude Jesus, diga: eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor. O pecado é uma coisa terrível.
O pecado é dizer não a Deus, minha gente. O pecado é você dizer não ao tudo aquilo que Deus quer de você. O diabo chega na serpente em Adão e Eva e fala: se vocês tomarem daquele fruto, vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. O pecado foi entrando na humanidade, e o pecado é não querer obedecer Deus. O pecado é dizer não a Deus. E veja, o pecado não começou entre nós homens, começou lá no céu, começou com Lúcifer, um anjo bom, que disse o que para Deus? Eu não servirei. Veja, pecado é dizer não a Deus. E nós dizemos não a Deus, sim ou não? Se você disser que não, você é mentiroso. Porque a Bíblia diz que aquele que diz não ter pecado é mentiroso. A verdade não está nele. Aqui não existe ninguém que não tem pecado. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós temos pecado. Sim ou não? Uns mais grandes, outros menores, uns mais cabeludos, outros menos cabeludos. Mas todo mundo tem pecado. Todo mundo aqui, inclusive eu, está precisando criar vergonha na cara. E mudar de vida. Olha para quem está do seu lado e diga: cria vergonha na cara. Precisamos ou não precisamos? Quantas vezes você já foi para o confessionário falar o mesmo pecado para o padre? Toda vez é a mesma ladainha. E cuidado, viu, que tem gente que vai se confessar e parece que não tem pecado. Quantas confissões eu já atendi, aí eu falo para a pessoa fala, eu falo: mas filha, até agora você não falou um pecado. Ela falou do marido, ela falou dos filhos, ela falou os problemas que ela tinha, mas não falou um pecado. Como é que eu vou absolver se você não trouxe um pecado? Dá vontade de falar para ela: tu és santa. Teve um dia que eu fui atender uma senhora, e eu disse para ela: minha filha, pode começar a contar as suas fraquezas. Ela disse: padre, eu estou com uma fraqueza nas costas, uma fraqueza nas pernas, eu estou com uma fraqueza aqui, a fraqueza ali. Nunca mais pergunta de fraqueza na confissão. Fala o seu pecado, filho. Na confissão a gente tem que falar o nosso pecado. E pecado é dizer o quê? Não a Deus. Quando você entra no confessionário, você está ali para dizer para o padre, e não para o padre, porque você não se confessa com o padre, você se confessa com Jesus. Quando você entra no confessionário, você está falando com Deus, você não está falando com o padre. Gente, a coisa é sobrenatural, pode acreditar no que eu estou dizendo. Você, quando entra no confessionário, você está diante de Cristo. Assim como você está agora na missa, você não está diante do Frei Gilson, você está diante de Cristo. O Frei Gilson tem 30 anos de idade, mas aqui está alguém que tem mais de 2.000 anos de idade. Na missa eu sou in persona Christi. Se não fosse isso, não adiantava você estar aqui. Sair da sua casa para vir estar diante de um pobre mortal igual eu? Não, você veio aqui porque você quer Cristo, sim ou não? E é por isso que daqui a pouco você vai ouvir da minha boca: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Assim como na confissão você não ouve que Deus te absolva dos teus pecados. Não, eu digo para você: eu te absolvo dos teus pecados. Mas você vai para a confissão porque você disse não a Deus. Porque ainda nós dizemos não a Deus. Também nós dizemos: não servirei, não farei, não quero os teus planos, como nós cantávamos, eu só quero a ti. Nem sempre nós queremos a Deus, nem sempre nós queremos servir.
Irmãos e irmãs, mas Deus havia dito para Adão e Eva: não comam daquele fruto, porque no dia que vocês dele comerem, vocês vão morrer. Porque o salário do pecado, já diz Paulo, qual é o salário do pecado? Toda vez que você peca, você recebe uma paga. Você recebe um salário. E o salário do pecado é morte. Não tem negociação. Pode ser pecadinho, pode ser pecadão. Se você cometê-lo, você vai receber salário. E o salário é morte. Mas não é morte física. Às vezes sim. Mas é morte da alma. Que é pior do que a morte física. A morte da alma é a pior coisa que pode acontecer com a gente. Irmãos e irmãs, Adão e Eva cometem o pecado. E acontece uma das maiores desgraças da face da terra. Isso é doutrina católica. Através deles, dos nossos primeiros pais, nós herdamos algo que se chama o quê? Pecado original. Salmo 50. Minha mãe concebeu-me no pecado. Todos nós aqui nascemos na iniquidade. Todos nós aqui nascemos no pecado. O pecado, agora é isso que eu quero trazer para você nessa pregação. O pecado, ele está dentro de nós. A coisa é muito mais séria do que você pensa. O pecado original deixou marcas em nós. Agora é claro, nós vamos ver aqui que Deus foi capaz de reverter essa história, porque Deus não se deixa vencer pelo diabo, Deus não se deixa vencer pelo mal. Se grande foi o pecado, Deus vai tentar mudar essa história. Amém? Você quer ser livre do pecado, sim ou não? Algo precisa ser dito. Deus dá uma ordem para eles: não comam daquele fruto. E o que isso significa, irmãos e irmãs? Preste atenção nisso. Significa que, olha, você é livre. Deus nos fez livres, sim ou não? Deus nos fez livres. Deus não nos fez marionetes. Deus nos fez livres, com poder de escolha, com poder de decisão. Mas preste atenção, ser livre não significa que você não tenha limites. Quando Deus fala para o homem: olha, vocês podem comer de tudo menos daquele fruto, Deus está falando para o ser humano: vocês têm um limite, o limite de criatura. Vocês não podem querer ultrapassar esse limite, porque no dia que vocês ultrapassarem esse limite, vocês vão morrer. Irmãos e irmãs, Deus nos faz do barro algo tão insignificante, para mostrar para nós o quê? Que nós somos fracos. Para mostrar que nós viemos do pó e ao pó vamos. Portanto, a gente é o quê, gente? Diante de Deus a gente é o quê? Nada. Nada. Nós somos pó. Olha para quem está do seu lado e diga: você é pó. Diante de Deus você não é nada. Amém? O que isso significa? Significa que nós temos que entender que diante de Deus nós temos um limite, que nós não podemos fazer tudo o que a gente quer. Preste atenção, ter limite significa então que nós seremos dependentes. Deus nos fez dependentes dEle. O que Adão e Eva não queriam? Não queriam ser dependentes de Deus. O que Lúcifer não queria? Não queria depender de Deus, queria ser mais do que Deus. E aí quando a serpente vai para Adão e Eva: que é isso?
Deus bem sabe que no dia que vocês comerem, vocês se tornarão como Ele, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, olha a proposta que a serpente está fazendo. Para que depender de Deus? Se você comer daquela árvore, você faz o que você quiser. Você não precisa depender de Deus. A vida é sua. Você faz o que você quiser. Você não precisa seguir seus conselhos. Você não precisa seguir seus mandamentos. Você não precisa depender de Deus. Irmão e irmã, nós não fomos feitos para não depender de Deus. Eu e você fomos feitos para depender totalmente do nosso Deus. Totalmente. O que isso significa? Que se você quiser caminhar sem Deus, você vai desmoronar. Que se você quiser caminhar sem Deus, você vai ser triste na vida, você vai ser infeliz, provavelmente, mas não é uma maldição, é porque você foi criado na dependência dEle, sem Ele você não pode nada. Eu estou certo ou estou errado? É por isso que Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Só que o ser humano ainda acha que não precisa de Deus. O que significa comer do fruto proibido, minha gente? Preste atenção, comer do fruto proibido significa, eu não preciso de Deus para dizer para mim o que é certo ou o que é errado. Sou eu quem decido como vai ser a minha vida. Será que esse pecado ainda existe? Será que na nossa vida esse pecado ainda existe? Às vezes também nós não queremos depender de Deus. E toda vez que nós pecamos é porque nós não dependemos dEle. Diga, eu quero depender de Deus. Eu quero depender de Deus. Diga comigo, liberdade. Não é fazer o que eu quero. Liberdade é fazer o que Deus quer. Você entendeu? Quando você faz o que você quer, você não está sendo livre. Quando você faz o que Deus quer, você está sendo livre. Aquele jovem fala assim, mãe, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu sou livre para usar droga. Mas você fica escravo da droga. Você não é livre. Só é livre quem está em Deus. Só é livre quem está em Jesus. Quem está em Cristo é uma criatura livre. Em Cristo eu sou livre. É por isso que Paulo vai dizer, é para a liberdade que Cristo os libertou. E aqui nós chegamos a uma conclusão importante. Liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade é fazer o bem. Se eu faço mal, eu já não estou sendo livre. Veja, há uma grande diferença entre liberdade e livre-arbítrio. Livre-arbítrio, você tem o bem e você tem o mal. Então você vai poder escolher se você quer o bem ou se você quer o mal. Agora, liberdade não. Liberdade você só pode escolher o bem. Porque se você escolher o mal, você não é livre. Quem quer ser livre, diga eu. Quem quer ser livre? Diga em nome de Jesus. Eu quero ser livre. Eu creio, Senhor, que Tu podes me libertar de todos os meus pecados. Amém. Em nome de Jesus você vai vencer esses pecados. Eu quero nessa pregação, nessa homilia, falar com você sobre as 10 características do pecado. Isso é importante para você entender como é que ele é, para você entender como é que ele age, para você entender onde está pecado. A primeira característica do pecado, ele parece inofensivo. Repete com o padre, ele parece inofensivo. Olha para quem está do seu lado e diga, ele só parece. Verdade ou não é?
Não, quando a serpente está falando com Eva, aí Adão e Eva falam, não, Deus falou que não pode comer não. Aí a serpente vem, não, não é bem assim não. Aí você é casado, encontra lá uma mulher diferente que vai dando em cima de você, e aí de repente na sua cabeça vem assim, não, eu sou casado, a lei de Deus manda que não, fala que não pode, aí depois de repente vem a serpente falando, não, não é bem assim não. Todo mundo está fazendo isso daí. Um cigarro? Não, um cigarrinho não tem problema não. Uma cervejinha? Não, não tem problema não. Masturbação? Não, você vai ficar doente da cabeça se você não fizer. É verdade ou não é que ele vem assim? Parece que é inofensivo. Parece que um cigarrinho é inofensivo, parece que uma cervejinha é inofensiva, parece que uma internet em coisas erradas é inofensivo, parece que não vai me fazer mal nenhum, parece que é inofensivo. E por quê? Porque o pecado vem disfarçado de bem. Paulo já dizia, o diabo não vem como anjo mau, o diabo vem disfarçado em anjo de luz. Porque se ele viesse com um chifre, com um rabo, você saia correndo? Você imagina que o homem fosse lá beber naquele bar e de repente aparecesse o diabão para ele e falar, se você beber essa bebida você vai morrer, você vai para os quintos dos infernos comigo. Você acha que ele ia beber? Se você beber essas bebidas você vai conseguir mulher, você vai aliviar seus problemas. É assim que vem ou não é? Quando o outro vai querer trair a esposa, o diabo vai falar para ele, vai aparecer na hora e vai mostrar, nossa, você está no pecado, você agora é meu, porque você vai trair sua esposa, é assim? Não, sua esposa está gorda. Olha que bonita, toda sua, toda para você. Ele vem disfarçado de coisas boas. Essa é a primeira característica do pecado. Portanto, nem tudo que é bom, nem tudo que parece bom, é bom. Nossa, mas é tão bom. Calma lá. Esse não é o discernimento, a gente tem que aprofundar. Parece ser bom. O pecado só parece, ele vive de aparência. Adão e Eva olham para o fruto. Preste atenção nisso, ele olha para o fruto e diz a Bíblia, Gênesis, está na sua Bíblia, e ele vê que o fruto é bom para comer, porque o pecado sempre parece inofensivo. Amém? Segunda característica do pecado, ele é atraente. Repete, compadre, a primeira característica, ele parece inofensivo. Segundo, é atraente. Gente, o pecado é atraente ou não é? Gente, quando Deus falou para Adão e Eva, não come daquele fruto não, parece que salivava. Como eu dizia agora, ele olhava para o fruto e via que aquilo era bom para comer. Você acha que o povo fuma porque é ruim fumar? Eu nunca fumei não, mas se estão fumando é porque parece ser bom esse negócio. Se bebe porque parece que é bom esse trem. Se os nossos jovens hoje estão tendo uma dificuldade imensa para viver castidade, deve ser porque fazer deve ser bom, né? O pecado sempre é bom, sempre é gostoso. Só que é aquela questão, ele é gostoso no começo, mas vai ficar bem amargo no final. Quantos jovens eu já atendi? Foi ótima a relação fora do casamento. Eu senti um prazer maravilhoso, mas e depois? Padre, não valeu a pena. Depois vem a dor no coração. Depois vem a tristeza.
Foi para aquela balada, fumou tudo, pegou tudo, fez de tudo. E depois? Eu não falo mais com o fulano de tal, isso é um pecado. Eu não falo, eu não perdoo, tá bom, mas e depois? O pecado parece bom no começo, mas depois ele vai ficando amargo. Terceira característica do pecado: alimenta a carne que gosta de prazer. O pecado só serve para isso, minha gente. Para alimentar uma carne que gosta de prazer. Sua carne gosta de prazer, a minha carne gosta de prazer, a tua também gosta. Quem diz isso é Paulo. A nossa carne quer prazer o tempo todo. E por isso que nós pecamos, quando nós vamos atrás de prazeres. Portanto, um jovem que faz relação sexual com a sua namorada, o que ele está buscando? Ele não está buscando uma família. Ele não está buscando filhos. Ele está buscando prazer. A gente come tudo bonitinho, comida gostosa, vamos lá, estamos comendo. De repente a gente quer, está tão gostosa aquela comida que a gente quer mais, cai no pecado do quê? Mas a gente está comendo mais do que a gente precisa, por quê? Prazer. Porque é gostoso comer aquele trem. Por que será que o homem tem a sua mulher, tem o seu esposo, e por que vai procurar outra? Por que vai procurar outro? Porque lá na outra ou no outro tem prazer. Só que prazer não te traz felicidade. O prazer é momentâneo, o prazer é passageiro. Deus tem uma alegria eterna para você, não prazeres passageiros. Quarta característica do pecado: ele não se contenta com pouco. Repete comigo, ele não se contenta com pouco. Você já prestou atenção? É só um cigarro. De repente é 2. De repente é 3. De repente é um maço. É só uma latinha. É só um copinho. De repente, é uma garrafa. De repente é 2. De repente é 3. O pecado sempre quer mais. O pecado não se contenta com pouco. Quinta característica: gera dependência. Isso que é terrível, minha gente. O pecado escraviza. Então a pessoa começa, aí ele vai pedindo mais, de repente não consegue mais sair da bebida, não consegue mais sair do cigarro, não consegue mais sair do sexo, não consegue mais sair da pornografia, não consegue mais sair da mentira, da fofoca. Porque o pecado vai escravizando, o pecado gera dependência. E deixa eu te dizer, meu querido, Deus não quer que você seja dependente do pecado, Deus quer que você seja dependente dEle. Dependente de Deus, dependente das coisas de Deus, e não dependente de um pecado qualquer que seja. Sexta característica: o pecado é sempre mentiroso. Repete com o padre: o pecado é sempre mentiroso. Adão e Eva estão lá, e Adão e Eva dizem para a serpente: mas Deus falou que nós não podemos comer daquele fruto. A serpente, ela vem e diz: não é bem assim. É que ele bem sabe que no dia... Ou melhor, né, minha gente, quem chega com essa pergunta é quem? É o diabo. Quando ele chega para Adão e Eva e diz: é verdade que vocês não podem comer daquele fruto? Ele sempre vem com uma mentira. Porque se ele vem de outro jeito, você não cai. O pecado é sempre mentiroso.
Sétima verdade, sétima característica, é veneno mortífero. O pecado é veneno mortífero. A serpente está doida para injetar o veneno em você. A serpente está doida para colocar o veneno do pecado em você. E esse veneno mata, sim ou não? Mata. E a única coisa que pode tirar esse veneno de você é o quê? A confissão. E existem pecados que, se você morrer com eles, cuidado. O catecismo tem uma frase que me deixa abismado. Isso é o catecismo da tua igreja, o catecismo da minha igreja, tem uma frase assim: que aquele que morrer em estado de pecado mortal, desce direto aos infernos. É forte ou não é, meu filho? A Bíblia diz uma coisa interessante: há pecados que não levam à morte, mas há pecados que levam. Ou seja, terão pecados que talvez não te levarão para o inferno, mas um pecado mortal é capaz de te levar para o inferno. E o que é um pecado mortal? É aquele pecado grave que eu faço consciente. Eu sei que é errado, mas mesmo assim eu faço. Eu sei que é errado faltar na missa domingo, mas eu vou faltar porque eu quero ir para a praia, eu quero curtir, eu quero fazer outra coisa, estou cansado. Eu sei que é errado ter relação sexual fora do casamento, mas eu faço porque eu quero. Aí, se você morre sem a confissão, o que acontece? E a grande verdade, meus filhos e filhas, é: você comete um pecado mortal, você sabe agora o dia que você vai morrer? Você comete aquele pecado, o pecado do adultério. Quem te garante que você vai estar vivo até você chegar em casa? Eu quero pedir um favor imenso a você: não brinque com a sua alma, porque Deus morreu por ela. Deus não brincou com a sua alma. Deus fez de tudo para ter você com Ele. Não brinca com a sua alma, porque Deus não está brincando com você. Deus não está brincando com você. Você precisa levar a sério esse processo. Oitava característica: tem sempre aspiração contrária ao Espírito. Quem diz isso é Paulo. O pecado sempre quer algo que Deus não quer. Nunca eles vão fazer algo juntos. A carne não agrada o Espírito não agrada a carne. Eles são contrários, diz Paulo. Portanto, a tua carne sempre vai querer o que Deus não quer. A tua carne sempre vai querer o pecado. Nona característica: tem como campo de ação os nossos sentidos. O pecado tem como campo de ação os nossos sentidos. Ou seja, o pecado entra por onde? Pelos olhos. E quantos pecados entram por aqui, hein? Quantos pecados entram pelos olhos, na rua, quando a gente anda, na internet, em casa, olhando, julgando o irmão, a gente só no olhar a gente já julga e já fala é tudo. Entra muito pecado por aqui, sim ou não? Um outro sentido, o cheiro. Pelo cheiro pode entrar pecado também. É pelo cheiro que pode começar uma traição. É pelo cheiro que eu posso cair numa gula. Que coisa gostosa. Só de sentir o cheiro já. Pelo tato. Quando eu toco em alguma coisa. Quando eu toco em alguém. Quando eu toco em alguma coisa, isso pode me levar ao pecado. Pelo ouvir, quantas coisas que eu ouço que eu não deveria escutar. Quantas coisas que eu coloco no meu celular para escutar. Quantos cristãos hoje, eu não sei como pode, mas está ouvindo aquele tal de funk, gente. Mas não precisa nem ir para o funk muito não, viu? Esse sertanejo de hoje em dia está difícil, hein?
Só muda o ritmo, mas as letras tá igual, hein? Sim ou não? Quantos pecados entram pelo ouvido? Quantos pecados entram por aqui só de eu ouvir aquela fofoquinha, hein? De escutar tanta coisa que não deveria. E um dos piores também, eu elencaria dois piores. A visão, entra muito pecado pelo olhar. E a Bíblia chega a dizer que o olhar é a janela da alma. Se teu olhar estiver puro, todo o resto ficará, diz a Bíblia. Se teu olhar for puro, todo o resto fica puro. Agora, um outro sentido perigoso se chama boca, a língua. Porque pense num povo que gosta de cuidar mais da vida dos outros do que da sua, gente. Verdade ou não é? Aquela fofoquinha básica. Olha, não é que eu quero falar mal da vida dela não, mas é só entre nós aqui. A gente fala da vida dos outros, comenta da vida dos outros, muitas vezes nós falamos muita besteira, e é por isso que a Bíblia diz, no muito falar não faltará pecado. Quanto mais você fala, filho, mais você peca. É por isso que graças a Deus o convento pede para a gente ficar em silêncio. É verdade. No convento a gente acorda em silêncio, 5:30 da manhã, e todo mundo em silêncio, não pode dar nem bom dia para o outro. Vai para a capela, silêncio. Aí reza em silêncio. Aí vai tomar café em silêncio, não pode ficar falando no café não. De repente vai trabalhar, silêncio. Nós vamos falar, sabe aonde? Lá depois do almoço, que a gente se reúne para conversar um pouco. Depois a tarde toda, silêncio de novo. Vamos voltar a falar só à noite, depois da janta, um pouquinho de novo, e depois silêncio de novo, até a hora de dormir. E ainda peca. Você imagina a pessoa que fala o tempo todo, então? Porque quando a gente abre a boca é terrível. E a boca fala do que o coração está cheio. Então tem um monte de cristão falando nada com nada, falando coisa que não edifica, falando mentira, falando fofoca, falando julgamento. E hoje em dia, talvez você não precisa falar, mas esse tal de Facebook é a mesma coisa que você está falando. Está infernizando a vida dos outros lá, está fazendo comentário, está postando isso, está postando aquilo, está falando. Já dizia o Padre Léo, o tapete vermelho do inferno para quem for para lá é língua de fofoqueiro, viu? Será que a tua vai estar lá? Cuidado. Olha para quem está do seu lado, diga, cuida da tua língua. Verdade ou não é? Repete com o padre, a primeira característica do pecado. Parece inofensivo. Segundo, atraente. Terceiro, alimenta a carne que gosta de prazer. Não se contenta com pouco. Gera dependência. É sempre mentiroso. É veneno mortífero. Tem sempre aspiração contrária ao espírito. Tem como campo de ação nossos sentidos. O 10º e último. Vem de dentro para fora. Eu terminei com esse porque talvez esse é o mais importante. Às vezes nós achamos que o pecado ele vem de fora para dentro. Às vezes nós achamos que o que nos faz pecar é aquela música que nós ouvimos, é aquilo que nós vimos de fora, é aquilo que tal pessoa nos falou, é aquilo que tal pessoa nos fez. Irmãos e irmãs, não. Jesus deixa claro que o pecado não é o que entra em nós. O
o que nos suja, o que nos mancha, não é o que entra, mas o que nos mancha é o que sai do coração do homem. E Jesus vai dizer: o adultério sai do teu coração. A mentira sai do teu coração. Não bote a culpa no mundo. Eu peco, padre, porque o mundo está todo podre, o mundo está todo sujo, não tem como não pecar neste mundo, não. O pecado não vem de fora, o pecado vem dentro de você. Se você peca, a culpa não é do mundo, a culpa não é do diabo, a culpa é sua que quis pecar. E é por isso que você não pode jogar a culpa no diabo. Você não vai para a confissão falando: eu pequei porque o diabo fez eu pecar. Eu pequei por minha culpa, porque eu quis pecar. O pecado sai da onde? Repete, culpado: o pecado sai do meu coração. Veja, o pecado original, ele deixou uma sequela terrível dentro de você. Ele deixou uma sequela terrível dentro de nós. Essa concupiscência para as coisas erradas. Portanto, o pecado sai de dentro de nós. Agora eu pergunto a você: você pode dizer não a ele, sim ou não? Você nunca é obrigado a fazer o que o mal está te pedindo. Você, com o Espírito Santo, com a graça de Deus, você pode dizer não ao pecado. Eu quero servir a Deus. É tão verdade que eu estou falando, que Jesus, ele fala algo interessante. E Jesus fala assim: no Antigo Testamento dizia-se assim: não cometerás adultério. Aí Jesus, ele vem falar um negócio mais complicado ainda, porque já não cometer adultério, já para alguns já é difícil, mas Jesus, ele piora a situação. Ele fala: aquele que olhar para a mulher do próximo e desejá-la no seu coração, já cometeu adultério. Meu Deus do céu, mas nem foi para a cama. E às vezes você fala assim: eu nunca fui para a cama com ninguém, nunca pequei, mas será que você não desejou? O que Jesus está querendo dizer, meu irmão e minha irmã? O pecado não é o que entra, o pecado, veja, quando Adão e Eva comem aquele fruto, aquilo só é a externalização do pecado. O pecado eles já haviam praticado antes. O pecado então, não é quando eu faço. O pecado é quando eu decido no coração. Por isso que o pecado sai de dentro do coração do homem. Quando o jovem sai de casa assim, com aquela camisinha no bolso, falando: hoje vai ter, já está tudo preparado aqui. Só que aí chega na casa da mãe, não dá muito certo não. Na casa da pessoa lá, tem um monte de gente, não deu certo. Ele pecou contra a castidade, sim ou não? Ele só não fez porque não deu certo, mas o coração já tinha decidido fazer. O pecado é isso, é quando ele sai daqui de dentro uma decisão. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero destruir todo o pecado em mim. E eu pergunto a você agora com sinceridade: você quer destruir o pecado na tua vida? Será que eu consegui te provar que o pecado é ruim? Alguém aqui acha que ainda o pecado é bom? O pecado é ruim, o pecado faz mal. Agora eu tenho uma boa notícia para você. E a boa notícia é que na cruz, Jesus venceu todo o nosso pecado. A boa notícia é que um homem Deus, morreu numa cruz, para morrer pelos meus e pelos teus pecados, e na cruz de Jesus, todos os nossos pecados foram lavados, Ele venceu todo o pecado por nós. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer assim: a vitória sobre o pecado, conseguida por Cristo, deu-nos bens melhores do que aqueles que o pecado havia tirado. O pecado tirou muitas coisas boas de nós,
Mas o catecismo da igreja está falando que o diabo roubou, o que o pecado tirou, Deus, Jesus na sua cruz, nos deu graças maiores. E Paulo então conclui com a sua teologia belíssima: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmão e irmã, o diabo achou que tinha vencido colocando o pecado no mundo, mas ele mal esperava que Deus era um Deus de misericórdia, e que Deus iria reescrever a história, e que Deus iria dar uma graça maior do que o pecado. Por isso eu quero dizer para você, você pode falar assim: poxa, eu estou perdido, é pecado para tudo que é lado, para onde eu olho, para onde eu escuto, é pecado para tudo que é lado, o que eu faço da minha vida? Você pode estar falando, estou no inferno então. Em nome de Jesus não, porque a graça de Deus, ela é capaz de te salvar. Preste atenção, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de... Significa o quê? Que para todo e qualquer pecado, Deus te deu uma graça para você vencer. E se você confiar na graça de Deus, você vai vencer todo e qualquer pecado. O que eram os santos, minha gente? Os santos eram aqueles que contaram com a graça de Deus, e com a graça de Deus eles ficaram fortes. Com a graça de Deus, pecado nenhum vai conseguir pegar você. Agora você precisa da graça dele. Você quer a graça de Deus? A graça que vence o pecado? Diga comigo: eu preciso, Senhor, dessa graça que vence o pecado. Agora preste atenção. Não é que Deus não te deu essa graça. A questão é se você vai dizer sim ou não a essa graça. Porque a graça está disponível para você. Na cruz, todas as graças e bênçãos estão liberadas para você. Agora cabe a você se você vai querer ou não. Por fim, eu termino dizendo, Paulo diz assim algo impressionante. Paulo vai dizer assim: ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, e não mais satisfareis os desejos da carne. Paulo está dando um segredo. Você quer vencer o pecado? Então você vai precisar ser cheio e cheia do Espírito Santo. E se você estiver cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo que está dentro de você não vai conseguir fazer o pecado. Olha o que Paulo está dizendo: se você é cheio do Espírito, o mundo te chama para beber, mas o Espírito vai falar: não, isso aí não te preenche. Vai para o grupo de oração, vai para a missa, o Espírito vai te levar para as coisas de Deus. Quem está cheio do Espírito, anda no caminho do Espírito. Quem está cheio do Espírito, anda nas coisas de Deus. Agora quem está vivendo na carne, vive as coisas da carne. Quem está vivendo na carne, vive toda essa podridão que o Fê falou. Eu não quero viver na carne, eu quero viver no Espírito. E você? Olha para quem está do seu lado e diga: em nome de Jesus, sai da carne e vamos avançar para o Espírito. Vamos viver no Espírito, porque toda a graça está disponível para nós. E olha para o Frei aqui: só não é santo quem não quer. Isso. Aí você é ser vergonha mesmo, não quero. Porque tudo que você precisa para ser santo, Deus te deu. E o Espírito Santo é a resposta. Ele deu o seu Espírito para te santificar, para santificar a igreja. Se eu não quero ser santo, aí Deus não pode fazer nada. Eu quero ser santo. Eu estou batalhando dia e noite para isso, minha gente. E você também tem que batalhar. O diabo não vai vencer em você. O pecado não vai vencer, porque a graça de Deus é maior. Aleluia. Fique em pé. Minha alma
deseja e anseia por ti, te busco ardentemente, até te encontrar. E conquistar teu coração. E te atrair com meu louvor. Você que quer deixar o pecado, canta mais perto. Mais perto. Mais íntimo. Quero ficar de ti, Senhor. Diga, eu não sou merecedor. Não sou merecedor, mas me acolhes em teu amor. Revela-me quem tu és. Revela-me quem tu és. Maravilhoso tu és. Maravilhoso tu és. Ergue teus braços e diga: só quero teus sonhos. Vai. Só quero teus sonhos. Só quero a ti, Deus. Só quero a ti. Diga para ele: tua graça me basta. Tua graça me basta. És tudo para mim. És tudo para mim. Ergue teus braços mais alto que você pode. Vai dizendo isso para o Senhor. Que você quer andar nos seus sonhos. Que você quer andar nos seus caminhos. Que você quer abandonar o pecado na sua vida. Vai abandonando agora os pecados que você precisa. Envia teu Espírito sobre nós, envia a tua graça sobre nós, porque nós queremos ser santos, nós queremos andar nos teus caminhos. Canta mais uma vez: só quero teus sonhos.